fiquei deslumbrado o conforto o qual vocês têm o privilégio de estar aqui dentro estudando uma sala dessa. Não poderia deixar de reconhecer a organização que está essa escola, essa sala que parece até mais um local de, eu nem sei dizer, de bom convívio. A energia aqui é muito boa, a estrutura é muito boa. Então, vocês começam já com o pé na frente, muito distante, em relação a quando eu comecei. A doutora Jeane pegou a fase também já de dificuldade, a jovem lá também pegou uma fase de dificuldade. A minha, como eu sou um pouco mais, não mais velho, mas vi para trás, alcancei esse colégio aqui num estado muito pior do que se é hoje. Onde a gente tinha uma janela enorme, um passarinho cagando em cima da folha do livro, a gente sentado numa cadeira de madeira, onde o PCV já estava por baixo, aquela agonia, o professor. Resumido assim, vocês são jovens, vocês estão numa fase da vida muito sensível, uma fase da vida importantíssima, importante de pensar, a fase da vida de pensarmos que o passo daqui para frente que vocês vão dar no novo ano, caminhando com um estudo mais avantajado e posteriormente vão deixar saudade nesse colégio, vão para a cidade. E muitas tentações, muitas, pairam ao redor de vocês. Muitas. Nunca percam de vista o que esses nobres professores falam para vocês aqui todo dia. Talvez essas palavras que sejam ditas aqui, elas são tão importantes na vida de vocês, mas serão tão importantes que muitos aqui talvez não tenham ideia o quanto compensa, vale a pena fazer até uma anotação, às vezes uma deixa que um professor desse daqui fala na vida dos senhores e das senhoritas, ou dos jovens que são vocês hoje. Então não perca essa oportunidade, não deixem passar, porque ela pode ser ímpar, ela pode ser única. Então, viva, mas viva de forma intensa, mas sem perder de vista o hoje e focando no futuro, sempre. A educação, não há outro caminho de progresso que não seja por meio da educação. Não tem. Quando a gente fala em educação, a gente fala em educação na palavra macro, na educação no sentido grande, macro, abraço, grande, palavra grande. De educação não vai servir para vocês exclusivamente focar para ganhar dinheiro, patrimônio. A educação vai servir para vocês ser gente, para nós sermos gente não como pessoa humana, mas ser gente como pessoas civilizadas. Não há uma civilização sem que tenha que passar por uma educação. A educação, eu costumo dizer, é o berço, é a essência, é a fonte da vida para que nós consigamos chegar aonde a gente pretende. O que mais me incentivou na sua caminhada? O que mais me incentivou na minha vida e na minha trajetória foi eu saber que precisava dar continuidade no meu projeto de vida. Eu tinha sonhos que precisavam ser realizados. Foi o que mais me incentivou. Foi o desejo do progresso. Foi o sonho. Foi querer mostrar que era possível eu conquistar, que era possível chegar a algum lugar, mas que aquilo dali dependia dos meus sonhos, do meu desejo, da minha vontade de crescer. É mais ou menos assim, sem me esticar demais. E qual foi a sensação quando você finalmente conquistou o que você realmente procurava? Uma sensação, é uma ótima tua pergunta. Olha, a sensação de conquista, ela é uma sensação tão nobre, que ela está intrínseca ao nosso consciente. Aquela coisa que diz assim, olha, tudo que eu pensava, tudo que eu desejei se realizou. Aí você se ajoelha porque existe uma força maior que controla o nosso querer, uma força maior que controla as nossas energias, uma força maior que conspira ao nosso favor, uma superioridade que é Deus, acima de tudo. Aí você se ajoelha, você agradece a Deus e se sente honrado pelo tive o privilégio de ter a coragem de encarar a dificuldade do mundo e vencer o jogo da vida. O que penso é mais ou menos isso.
pode perguntar que eu estou a responder. Se for para me deixar na fala do que eu quero falar, eu falo muito, mas infelizmente é a doutora. Como eu disse a título de introdução, há mais de 20 anos atrás, como o doutor Francisco bem citou, na nossa época nós não tínhamos a estrutura que vocês têm hoje. A estrutura da escola hoje está belíssima, as cadeiras todas bem arrumadas, ar-condicionado, ventiladores, o piso todo arrumadinho, a lousa de pincel. Na nossa época era totalmente diferente. Na nossa época era um giz, aquele apagador que a foto das professoras, dos professores faltava morrer com rinite, sinusite, uma alergia sem tamanho, né? Então, a facilidade que vocês têm hoje é uma facilidade que já, como o doutor Francisco bem mencionou, estão a quilômetros de distância do que a gente tinha antes, porque a gente não tinha essa estrutura toda. Mas mesmo assim, apesar das dificuldades, eu sempre botei na minha cabeça, eu quero vencer na vida. Como é que eu vou vencer na vida? Eu sou filha de pais agricultores. Então, qual é a única forma que eu vou conseguir vencer na vida? Através do meu estudo, através da minha força de vontade, através da minha perseverança. Então, foi aí que eu fui colocando esse foco na minha cabeça. Vou estudar, vou procurar uma profissão que eu me identifique. Até o 9º ano, eu ainda não tinha mais ou menos uma profissão certa, porque eu ficava, eu quero fazer engenharia, eu quero fazer direito. Porque o direito, ele é um leque de oportunidades. Você se formando em direito, você não vai ser apenas advogado. Você pode ser juiz, pode ser promotor, pode ser concursado. Tem várias oportunidades dentro do ramo do direito. E eu fiquei naquela. Quando eu estava justamente no 9º ano, que eu estava lá naquela, eita, agora eu vou precisar focar, eu vou para o ensino médio. Então é no ensino médio, se bem que a minha preparação já tinha começado bem antes, mas é no ensino médio, nessa transição, 9º ano ensino médio, que a gente já tem que dar um freio na vida, dar um freio naquela correria, naquela influência, eu quero sair com meus amigos, eu quero ir para uma festinha, eu quero ir para um canto, eu quero ir para o outro. Parar tudo e focar totalmente naquilo que eu quero, naquele meu desejo, naquilo que eu estou pretendendo para o meu futuro. Então foram algumas abdicações que eu tive, que hoje eu não me arrependo de forma alguma, de ter abdicado ficar numa festa, de ter abdicado passar a noite acordada em farra. Foram abdicações que hoje eu estou colhendo esses frutos que eu plantei inicialmente, mas que hoje eu estou colhendo. Espero que essa nossa conversa hoje aqui com vocês também desperte esse olhar, desperte a mente de vocês, para que vejam que através da educação é possível, que através da educação dá certo. É um investimento que não é algo que, eu vou começar a estudar agora, amanhã eu já vou ganhar dinheiro. Também não é assim que funciona. É esforço, é uma jornada diária, uma jornada árdua. Aí, continuando, terminei o meu 9º ano aqui, fui estudar em Nova Russas, também com muita dificuldade, porque na época não tinha o ônibus escolar, na época era o que a gente chama de pau de arara, a gente ia, atravessava o riacho, atravessava tudo a pé, também não tinha essa facilidade do asfalto, chegava na escola toda molhada, mas estava lá pronta e disposta para estar estudando. Fui, terminei lá no Colégio Estadual Legado da Memória, depois fiquei pensando, e agora? Como é que eu vou para a faculdade? Continuei me dedicando, e aí passei na universidade pública também. Não precisei fazer financiamento estudantil, essas coisas, com aquela luta, sabe? Aquela sementinha que eu tinha começado a plantar no meu 9º ano, me fez chegar até onde eu cheguei, que foi uma universidade pública, que a concorrência é grande, só entra quem realmente quer estudar, quem tem força de vontade. Me formei em Direito, sou formada há 4 anos e eu atualmente estou atuando como advogada em várias áreas, seara criminal, seara trabalhista e civil. É meu carro-chefe hoje. E dizer para vocês que assim, é possível. Às vezes a gente está meio desanimado, fica pensando, mas eu moro na Bretanha, é tão longe de tudo, é tão longe das grandes capitais, é tão longe dos grandes centros. Mas hoje, gente, a facilidade está ao nosso favor, nós temos uma tecnologia muito boa. Hoje eu estou aqui, mas eu estou fazendo
e vendo um bocado de coisinha, vendo reels, né, no Instagram, o que é que eu pego? Meu celular e vou lá ler a matéria do dia. Ah, o que foi que minha professora deu? A professora deu isso. Então eu já vou me antecipar e vou estudar aquilo que ela vai dar amanhã também, para eu ir me antecipando, e quando eu chegar em sala, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar minhas dúvidas e vou trazer todo o meu resumo, toda a minha ficha de estudos, vou deixar tudo arrumado para quê? Para eu estar me preparando. Chega uma hora de uma prova, eu já vou estar preparado. Você falou que nessa época você tinha ainda suas dúvidas, a gente sempre fica assim, eu aposto que a maioria daqui também tem as suas dúvidas, e eu queria te perguntar, qual era o seu plano inicial? Tipo assim, qual era o seu plano inicial, se acaso ele mudou no meio do processo e por que a mudança? Pronto, eu tinha um super interesse em fazer engenharia civil. Por que eu queria fazer engenharia civil? Eu tive excelentes professores na área da matemática, o Bonifácio foi um deles. Foi meu professor lá na 4ª série, que hoje é o 5º ano, foi meu professor do 9º ano. Aí, assim, a gente se inspirava nesses professores. A aula que eles davam era tão boa, a matéria fluía tão bem que deixava você instigado a se apaixonar por aquela matéria. Então eu era super fã da matemática. Acho que a Neuzinha também foi minha professora de matemática lá pelo 6º ano, 7º ano. E eles davam aula com tanta maestria que a gente ficava, eita, eu gosto tanto de matemática, eu sou apaixonada pela matemática, eu vou procurar aqui no meu leque de oportunidades quais são as profissões que tem a matemática de forma simultânea. Aí eu ficava, eita, só que aí também eu gostava de história. Eu amava a parte das humanas, história, sociologia, filosofia, geografia, eu era apaixonada nessas áreas. Aí eu fiquei nesse meio termo. Eu gosto dessa, mas eu também gosto dessa. Então deixa eu ir me aprofundando e vendo que realmente eu quero. Aí chegou no ponto que foi justamente esse fator determinante. Chegou no meu 9º ano, dessa transição para o 1º ano do ensino médio, eu já fui logo procurando. Eu gosto muito de história, então a minha paixão pela história é maior do que pela matemática. Apesar de gostar muito, então vou procurar áreas dentro dessas matérias que são boas e que eu possa me dizer assim, eu vou pulsar e vou para frente. É a área de sistemas de informação, mas eu vou começar falando para vocês a minha trajetória. Diferente da Giane, no 9º ano, eu sempre me interessei inicialmente pelas exatas, né, matemática, por áreas em que tivesse pouco trabalho feminino, em que os homens comandassem a área. Sempre me chamou muita atenção fazer essa renovação, né? E a engenharia civil era uma das áreas que sempre me chamou a atenção. Eu sempre me imaginava assim, mandando nos homens. Sempre imaginava assim, eu vou mandar neles, eles não vão mandar em mim. E a partir dali começou. Comecei estudando aqui, né, no 9º ano, desde pequenininha, creche e tudo mais. Quando eu fui para o ensino médio, essa vontade foi se intensificando cada vez mais, até terminar ali o 3º ano, cheguei até a postar uma foto, hashtag Vem Engenharia Civil e tudo mais. Não consegui, de forma direta, sair do ensino médio direto para a faculdade. Então, o que eu tive que fazer? Tive que sair daqui com 17 anos de idade, deixar basicamente toda a minha família aqui e ir para São Paulo, com um apoio muito grande de uma pessoa que não é de sangue, mas que também é família. Comecei ali um ano fazendo cursinho, não desisti de tentar uma vaga gratuita em uma faculdade privada. Por que privada? Porque meus pais não iam conseguir me manter em uma pública. Então, eu tive que fazer ali um ano de cursinho pré-vestibular para poder tentar uma vaga no ProUni, né, que hoje é um dos programas do governo aí, muito bom para quem quer ingressar em uma faculdade particular boa. E eu consegui a bolsa 100%, fiquei muito feliz, chorei horrores, meus pais ficaram muito felizes, conseguindo o tão sonhado curso de engenharia civil. No decorrer do processo, fui conhecendo pessoas maravilhosas, consegui um estágio muito bom lá em São Paulo, e a Naninha, um amigo da Luana, que é a pessoa que me recebeu lá em São Paulo, começou a falar para mim sobre a área da tecnologia.
Porque a área da tecnologia, ela abrange diversas profissões, não somente a que eu tenho hoje. Aqui eu acabei de me formar, foi sistema de informação. Para quem não sabe o que é sistema de informação, a área que trabalha com desenvolvimento de sistemas. Vou dar aqui como exemplo o mercantil da Maria. Lá eles trabalham com um sistema em que tem ali a parte em que, como posso falar? Faz a leitura do estoque de base. Isso, a leitura dos produtos para poder de forma automática ali fazer a cobrança. Aqueles tipos de sistema, dentre outros vários, é o que a área hoje desenvolve. Ou tem outras diversas formas que hoje está crescendo ainda mais. A área trabalha basicamente com isso. Ele começou a falar para mim sobre como funcionava, como que estava o mercado. Me chamou também muita atenção o fato de ter pouco trabalho feminino, pouco. Eles me aceitaram e foi onde eu comecei o meu amor por a tecnologia, por ver que era uma profissão ali que estava em desenvolvimento, que tinha capacidade de crescer cada vez mais e que, financeiramente falando, eu poderia ganhar muito mais dinheiro hoje e depois também. Aí foi onde eu tentei migrar minha bolsa de estudos para outra faculdade que trabalhasse, que ensinasse ali de forma direta na área da tecnologia. Foi quando eu consegui também e fiquei 4 anos ali nesses estudos na área. Na engenharia civil eu tinha ficado ainda 2 anos e meio, a todo ali foi uns 7 anos, eu acho, 6 anos estudando, para hoje estar aqui dando essa palestra formada para vocês. O que eu queria dizer para vocês é que eu queria que vocês abrissem a mente para a área da tecnologia, porque é uma área tão importante que está crescendo tanto no mercado e que quem trabalha muito ali com a parte da lógica também, obviamente, quem gosta assim das tecnologias, né? Então, óbvio que tem profissões ali, dessas influências e tal, mas falando de tecnologia mesmo, eu acho que é uma área que só tende a crescer. Então, se vocês tiverem um tempinho para pesquisar sobre, seria muito importante. Atualmente eu não trabalho na profissão. Antes de destacar isso, que até o próprio Dr. Francisco já tinha falado, sobre uma frase que nunca fez tanto sentido, que é aquela "me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és". Eu sempre gostei muito de me rodear de pessoas que me influenciassem para coisas boas, para pensamentos futuros, para alguém que falasse assim, no futuro eu quero ser alguém na vida, eu quero ter coisas na vida. Eu tenho a minha tia Giane ali como referência também, né? Ela se formou primeiro que eu, saiu de casa primeiro que eu. E meus amigos do nono ano que eu tenho até hoje, a maioria está formada, está no caminho ainda de se formar, a maioria com profissões já ali garantidas. E isso é muito importante, quer dizer que eu me mantive ali ao redor de pessoas que me impulsionaram, de pessoas que não me fizeram olhar diferente para o futuro, a não ser pensando nos estudos. O Dr. Francisco falou muito bem sobre a parte da importância dos estudos. Isso é muito legal. Eu tive em casa sempre o incentivo de sempre olhar para os estudos como a principal peça fundamental para crescer profissionalmente e conseguir algo na vida. E também vou aproveitar que é o Dia do Estudante, parabenizar vocês pelo Dia do Estudante, dizer que vocês têm que aproveitar muito, muito, muito essa fase. Eu sinto muita saudade. E é basicamente isso, gente. Se eu tinha alguma coisa para falar